Pessoal, você que me ouve por meio desta mídia, que a paz de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, repouse em teu coração e te conceda dias de refrigério. Eu quero falar de algo muito sério com você. O anjo da morte está pairando sobre as nações. O anjo da morte está agindo por meio do Covid-19. Muitos morreram e muitos vão morrer. Mas a maior tragédia não é a morte. A maior tragédia é a morte sem Cristo. É pós-morte. É o que acontece depois da morte. Você que ainda está vivo, ainda tem tempo de mudar a situação pós-morte. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Então, tal como está estabelecido, designado, aos homens morrerem uma só vez, depois de sua morte, segue-se o juízo. Depois da morte, quando você pensa que irá descansar nos seios do teu Deus, quando você pensa que vai gozar da eternidade e não sofrerá mais, a palavra de Deus diz que ao homem foi designado morrer uma única vez, e depois disso, depois da sua morte, segue-se o juízo. Nós temos uma esperança. A esperança que nem mesmo a morte terá domínio sobre nós. E que após a morte, os anjos do Senhor nos levarão aos seios de Abraão, onde nós esperaremos que se cumpra a palavra de Deus sobre nós, onde desfrutaremos da eternidade com Cristo para sempre. A palavra que está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27, para designado, estabelecido, é a palavra apakamai. Esta palavra apakamai significa ser reservado, esperar, esperar por ele. Significa dizer que Deus reservou um dia específico para julgar grandes e pequenos. Deus reservou um dia na eternidade onde ele irá julgar ricos e pobres. Deus irá julgar brancos e negros. E ele espera por este dia. Ai daquele que se encontrar neste julgamento. Ai daquele que estiver diante daquele grande trono branco, aguardando abrir os livros. Esta mesma palavra, apakamai, ela se encontra também em Colossenses capítulo 1, versículo 5. E aqui nós vemos a nossa esperança ser fundamentalizada, alicerçada no poder da palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 5 diz: pela esperança que está reservada, apakamai, para vós no céu, para quem? Para todos que aceitaram a Jesus como Salvador, da qual antes ouviste na palavra da verdade do Evangelho. É este Evangelho que nós anunciamos, é este Evangelho que nós pregamos. Este Jesus que morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos, dando a nós, o que aceitamos Jesus como Salvador, a garantia da nossa esperança. Este mesmo termo, apakamai, aparece em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que diz: doravante estar reservado, apakamai, para mim, uma coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, quem é o juiz?
o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, depois da morte, e não apenas a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quem ama a vinda do Senhor? Quem espera ansiosamente por esta vinda? Os que aceitaram Jesus como Salvador, como Senhor sobre sua vida, aceitaram as verdades da Bíblia, aceitaram as verdades da palavra de Deus e tomou para si essas verdades e depositou inteiramente a sua confiança na palavra de Deus. A palavra Pacamai, ela é originalizada do prefixo apa do grego. Este prefixo fala de uma separação, de uma parte, de uma totalidade. Este prefixo apa fala de uma união, de uma comunhão que foi destruída. Esta comunhão, esta união foi destruída quando Adão pecou no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, a união, a comunhão que o homem tinha com o Criador foi destruída. Ela foi destruída por causa do pecado. Houve um rompimento, uma separação entre Deus e o homem. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, nos mandou Jesus, que morreu por todos nós, foi ressuscitado por todos nós como sinal de aceitação. Ele derramou seu sangue, que eliminou a inimizade de Deus para com o homem, porque o amor de Deus estava revelado no Filho na cruz do Calvário, onde ele rasgou o véu de alto a baixo, tirando o muro e a inimizade que havia entre o homem e Deus. Deus, ele deu um jeito, ele pagou o preço do pecado para nos tornar filhos de Deus, amigos de Deus, para restabelecer novamente esta comunhão, esta união com o Criador. Mas esta união só pode ser estabelecida quando eu aceito Jesus como Salvador, quando eu aceito Jesus na minha vida como Senhor, quando eu aceito o sacrifício, eu creio no sacrifício de Jesus e eu reconheço que eu preciso do perdão de Deus, eu reconheço que preciso de Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é a porta da eternidade. Quando eu reconheço que os meus pecados causaram a destruição da minha comunhão, da minha união com Deus, e então eu reconheço que sou pó e que para o pó eu voltarei. Quando eu reconheço que depois da morte não é o fim, mas segue-se o juízo de Deus, um dia que Ele estabeleceu para julgar grandes e pequenos. Então eu aceito Jesus como Senhor da minha vida e algo poderoso acontece. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra apalome, a palavra grega apalome, que está neste texto para todo aquele que nele crê não perece, significa que todo aquele que nele crê não será destruído, todo aquele que nele crê não acabará em ruínas, todo aquele que nele crê não será entregue na miséria eterna do inferno. A palavra apalome significa que todo aquele que crê em Jesus, no sacrifício da cruz, todo aquele que acredita no poder da sua palavra, todo aquele que acredita na sua promessa, todo aquele que acredita na sua ressurreição, todo aquele que acredita no seu sacrifício e recebe sobre você, sobre sua vida, Jesus como Salvador, como Senhor. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê não perecerá, não será entregue às misérias do inferno. Mas quando e aonde será julgado os homens?
A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a seguir. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. A palavra foi lançado no lago de fogo, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Esta palavra é a palavra grega balon. A palavra grega balon mostra alguém sendo lançado em um lugar reservado com violência. Mostra alguém sendo empurrado para baixo, lançado como esterco. Esta palavra balo, ela traz a imagem de alguém que foi lançado, que foi solto, sem se importar aonde essa pessoa vai cair, como ela estará. Depois do grande trono branco, onde cada um será julgado segundo as suas obras, segundo o que eu falei, o que eu fiz, segundo o adultério, segundo tudo o que nós praticamos por meio do corpo, as obras. A nossa vida inteira está escrito nos livros das obras. Este livro vai ser aberto diante de toda a eternidade. Todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, brancos e negros, todos estarão diante daquele grande trono branco. E aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo. A palavra balon significa que ele será empurrado com violência. Ele será lançado com brutalidade, com violência. Ele será lançado como esterco no lago de fogo. Ele será solto para cair sem se importar o que irá acontecer com ele. Essa será a indignação de Deus. Hoje há tempo, o anjo da morte está aí, há tempo de você aceitar Jesus como Salvador. Aceite Jesus, reverta essa situação de inimizade, de comunhão que está destruída por causa do pecado. Não vale a pena, não vale a pena se você não tiver mais tempo. Se hoje o anjo da morte vier te ceifar, se o anjo da morte vier ceifar a tua vida hoje, olhe para a tua vida. A morte não é o fim. Depois da morte, como está escrito, ao homem foi destinado, foi estabelecido uma única morte. Depois disso segue-se o juízo. Jesus te chama. Jesus te chama. Ele tem para você o melhor, ele tem a eternidade. Venha gozar da eternidade com o Senhor.
abandona o pecado, não vale a pena, deixa a prostituição, deixa o adultério, deixe a bebedice, deixe aquilo que não presta. Aceite Jesus ainda hoje como Salvador da tua vida. Senhor Jesus, por favor, Pai Celestial, segundo as riquezas de tua misericórdia, pois a tua benignidade dura para sempre, que essas vidas que me ouvem através desta multimídia sejam alcançadas por teu favor e que elas sejam tocadas pelo poder do Espírito Santo e que toda muralha do mal, da incredulidade, toda resistência maligna seja agora destruída na autoridade de Yeshua. Ó Santo Espírito Santo da verdade e de santidade, nos ajude, ó Espírito Santo, nos dê a força, nos dê a fé para dar os passos para a vida eterna, aceitando Jesus como Senhor. Senhor Jesus, se compadeça das nossas vidas e não nos deixe perecer, pois temos a nossa confiança e a nossa esperança está na tua palavra, na tua ressurreição, pois todo aquele que nele crê não perecerá. Essa é a nossa esperança. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Que o Eterno te conceda a oportunidade e que o anjo da morte não te ceife antes que você possa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. Fique com Deus. Amém.